Fala, meu povo da opinião esportiva! Segunda-feira é dia de resumo semanal. Na verdade, é no domingo, né? Mas como tivemos grande prêmio de Miami, falaremos aqui mais tarde no programa, eu fiz o vídeo falando da corrida ontem, e para não ficar 2 vídeos no mesmo dia, eu deixei o resumo semanal para segunda-feira. Lembrando que aqui na descrição do vídeo nós temos a minutagem com todos os assuntos que vão ser abordados neste vídeo. Então, se você quer ver só um assunto específico, vai aqui na descrição do vídeo, tem a minutagem. Também tem na descrição do vídeo todas as nossas redes sociais, TikTok, Instagram, Thread, X, Facebook, TikTok, tudo que tiver de rede, até o Spotify, tá aqui na descrição do vídeo. Então, depois da vinheta, a gente vai falar de muito esporte aqui com vocês. E vamos começar falando de basquetebol. NBB e NBA estão já na fase de playoffs. Começando pelo Brasil, quartas de final, jogo 1. Franca venceu a equipe do Paulistano, Minas venceu a equipe do São Paulo, o Flamengo venceu o Basquete Cearense e o Vasco venceu o Bauru na prorrogação. Lembrando que no NBB é melhor de 5 jogos, então quem vencer 3 primeiro avança para a semifinal. Na NBA temos o round 1 ainda na semana passada. Clippers venceu os Mavs e os Pacers venceram os Bucks no domingo. E aí, os Timberwolves fecharam a série em cima do Phoenix Suns 4-0, varreram o time do Arizona. Na segunda-feira, Boston fez 3-1 em Miami, o Thunder varreu o Pelicans também na segunda-feira e os Nuggets matou a série em 4-1 em cima dos Lakers. Na terça-feira, o 76ers venceu os Knicks e os Cavs venceram o Orlando Magic. Também na terça-feira, os Bucks venceram os Pacers. O Celtics encerrou a série em cima do Miami Heat, 4-1. Dallas Mavericks venceu o Los Angeles Clippers na quarta-feira. E o Indiana Pacers encerrou a série na quinta-feira em cima do Milwaukee Bucks. Mais uma temporada em que os Bucks de Giannis Antetokounmpo caem na primeira fase dos playoffs. Desde que eles foram campeões, vou até ver essa informação aqui, mas se não me engano, desde que eles foram campeões, eles sempre caíram na primeira fase. Estava vendo aqui com a produção. No ano que eles defenderam o título, eles caíram na semifinal. Então, pelo segundo ano seguido, na verdade, eles caem na primeira rodada de playoffs. Os Knicks encerrou na quinta-feira a série contra o Philadelphia 76ers. O Orlando Magic empatou a série contra o Cleveland Cavaliers na sexta. O Dallas Mavericks, também na sexta-feira, encerrou a série com os Los Angeles Clippers. E o Cleveland Cavaliers impediu a virada do Orlando e matou a série em 4-3. Já começou a semifinal de conferência, tivemos apenas um jogo até o momento. Minnesota Timberwolves venceu os favoritos Denver Nuggets. A outra semifinal do Oeste é Oklahoma City Thunder e Dallas Mavericks. No Leste, hoje a gente tem, no dia que está gravando esse vídeo, New York Knicks e Indiana Pacers e o segundo jogo entre Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves. E amanhã a gente tem Boston Celtics e Cleveland Cavaliers. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado segunda-feira, né? Então esses jogos que estão escritos hoje são jogos de segunda, que a gente vai abordar na próxima semana. Vamos falar de Fórmula 1. Andrew Newey não será mais projetista da Red Bull na Fórmula 1. Ele cuidará do RB17, o Hypercar da Red Bull. Se você está ligado nos nomes, né? O RB1 é o Red Bull de 2005 da Fórmula 1 e vai sendo criado números até então. Acontece que o RB16 foi o carro de 2020 e o de 2021 foi o R16B. E aí, para 2022, foi o RB18. Então, não existe um carro de Fórmula 1 RB17. Esse carro será um Hypercar, carro de Endurance. O Newey ainda não falou se continuará ou não na Fórmula 1. Ele que já foi engenheiro da March, da Copersucar, da Williams e da McLaren antes de ir para a Red Bull. Não nessa ordem, que ele começou na Copersucar, depois ele foi para a March. Então, a Red Bull é a quinta equipe dele na Fórmula 1. Ele ainda não anunciou se continuará ou se aposentará, né?
da categoria. Tivemos corrida sprint em Miami. Max Verstappen venceu, seguido de Charles Leclerc, Sérgio Pérez, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Oscar Piastri, Nico Hülkenberg e Yuki Tsunoda, que marcaram pontos. Lembrando que na sprint, o oitavo colocado faz 1 ponto, isso vai se somando mais 1 até chegar no primeiro colocado, que faz 8 pontos. Não pontuaram Gasly, Sargent, Zhou, Russell, Albon, Bottas, Ocon, Hamilton, Alonso e Magnussen. Stroll e Norris não completaram a prova. Se o Norris não completou a sprint, ele ganhou a corrida que valia a corrida principal e levou 25 pontos para casa. Primeira vitória do Landinho, né, como ele é conhecido pelos seus fãs, na categoria, se tornando o 8º piloto que mais demorou para vencer, com 110 corridas entre a primeira vez que sentou num cockpit de Fórmula 1 numa prova e a primeira vez que subiu ao ponto mais alto do pódio. O recorde ainda é do mexicano Sérgio Pérez, que levou 190 grandes prêmios para vencer uma prova. Ficou assim: Lando Norris em primeiro, Max Verstappen em segundo e o pódio completado por Charles Leclerc. Seguiu com Sérgio Pérez, Carlos Sainz, que tomou uma punição, Hamilton, Tsunoda, Russell, Alonso e Ocon, que marcou os primeiros pontos para Alpine. Hülkenberg, Gasly, Piastri, Zhou, Ricciardo, Bottas, Stroll, Albon e Magnussen não marcaram pontos. E o Sargent não completou a prova, né? Ele teve um acidente com o Magnussen. Isso deu o safety car que fez com que o Lando Norris pudesse ganhar a prova. Ninguém ficou com ponto extra, pois a volta mais rápida foi de Oscar Piastri, que terminou em 13º, pois ele teve que parar nos boxes após uma batida com o Carlos Sainz, por isso que o Sainz tomou a punição. Ainda no âmbito do automobilismo, a gente teve um recorde, né, na NASCAR, não tem o slide aqui, mas 0,001 segundos, né, a menor diferença da história entre o vencedor da prova e o segundo colocado. Temos o campeonato de construtores também, o campeonato de pilotos, aqui, Max Verstappen em primeiro, seguido de Sérgio Pérez, Charles Leclerc, Lando Norris, Carlos Sainz, Oscar Piastri, George Russell, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Oliver Burman, Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Alex Albon, Guanyu Zhou, Pierre Gasly, Valtteri Bottas e Logan Sargent. Se você não acompanhou a Fórmula 1 desde o início do ano, não estranhe o nome de Oliver Burman ali, pois Carlos Sainz não pôde correr na Arábia Saudita e o Burman o substituiu. O Verstappen lidera o campeonato com 33 pontos, ou seja, ele está ganhando, neste momento, ele tem uma prova de vantagem em cima do Sérgio Pérez, visto que cada prova vale 25 a 26 pontos. Com a sprint, né, ele que tem 33 pontos, a sprint dá 8, 26 mais 8 dá 30. Matemática não é meu forte em alguns momentos, 34. Então, não é uma prova com sprint, né? Então, só para vocês ficarem cientes da vantagem que o Verstappen tem. Campeonato de construtores, Red Bull lidera o campeonato, seguido de Ferrari, McLaren, Mercedes, Aston Martin, Alfa Racing Bulls, o nome está aqui errado, né? Haas, Alpine, Williams e Sauber. Vamos falar de Champions League da UEFA, da CONCACAF e, é claro, da nossa queridíssima Conmebol Libertadores. Lembrando que esse final de semana a gente tem o jogo 1 da AFC da Champions, então semana que vem ela volta aqui. A CAF, se eu não me engano, é só em junho, a final. Vamos falar de Conca Champions, que também é lá para junho uma final. Só a correção aqui, né? A final da CONCACAF é em junho, a final da CAF é daqui a 2 semanas. Mas na CONCACAF, o Pachuca venceu o América do México. Né? Eles tinham empatado na ida e com isso se classificou para a final, vai tentar o seu hexacampeonato. E o Columbus Crew eliminou o Monterrey após vencer por 3-1 no México. E com isso, né, está na sua primeira final de Champions Cup, CONCACAF Champions Cup. A final será no dia 1 de junho, no estádio do Pachuca, porque ele tem a melhor campanha, final única nesta temporada. Na Champions League da Europa, que é a mais famosa, Bayern de Munique e Real Madrid 2-2 na Alemanha, Borussia Dortmund e PSG 1-0 também na Alemanha. Amanhã, terça-feira, PSG e Borussia na França, o PSG tentando voltar à final, né, e para sua segunda final, e o Borussia Dortmund tentando chegar à sua terceira final. Dortmund, que foi em 97 campeão em cima da Juventus. Real Madrid e Bayern, eu nem vou falar aqui quantas finais cada um tem, porque são inúmeras, eu teria que parar para analisar e contar uma por uma.
mas é o Real Madrid tentando o seu 15º título e o Bayern tentando o heptacampeonato e se igualar ao Milan como o segundo maior campeão. Esse jogo é na quarta-feira no Bernabéu. Campeonatos nacionais na gringa, né? Começando pela Premier League. Luton Town e Everton empataram, o Arsenal goleou o Bournemouth, Brentford empatou com o Fulham, Newcastle venceu o Burnham, Nottingham venceu o Sheffield, City goleou o Wolverhampton, Chelsea goleou o West Ham, Brighton venceu o Aston Villa, Liverpool ganhou do Tottenham, Crystal Palace goleou o Manchester United. Temos 6 pontos em jogo na Inglaterra, alguns clubes com 9 pontos faltando, que é o caso de Tottenham, Manchester United e o Manchester City, mais alguns que não estão disputando aqui por nada. Mas com 6 pontos em jogo, então a gente tem o Arsenal 83 menos 3, 80, 80 menos 3, 77. Então nós temos 3 times na briga pelo título, Arsenal, City e Liverpool. E, curiosamente, o time que depende só de si é o City, né? Porque o City tem um jogo a menos, né? Ele tem um jogo contra... O jogo a menos dele é contra o Tottenham, que briga por uma vaga na Champions. E aí, tanto que o Tottenham, né, eu falei que são 6 participantes, o Tottenham é 9, então tem isso aí também. Só que tem aquele negócio, né? O City pode enfrentar um Tottenham já sem objetivos na temporada, porque é um jogo atrasado, e aí tem toda aquela especulação de que a Premier League ajuda o Manchester City, mas o fato é que só o City depende de si mesmo para ser campeão, e o Arsenal pode terminar as 37 rodadas na liderança, mas chegar na 38 sem chances, porque vai ser entre a 37 e a 38 esse jogo atrasado do Manchester City. Os jogos atrasados, né? O City, o Tottenham, Brighton e Chelsea, United e Newcastle. São os times que têm um jogo a menos. Com 6 pontos também, o Nottingham Forest é o limite ali da classificação. 29 pontos menos 6 são 23 pontos. Então o Luton Town e o Burnham ainda tem chance de se salvar. Pequena, mas tem. O Sheffield já está rebaixado. Champions League são 69 pontos. O Aston, os 3 ali que disputam o título já estão classificados. Liga Europa, o Newcastle tem 9 pontos, então na verdade para ele é 65, né? Então ele não tem mais chance de chegar à Champions League, mas fica esses 3 times aqui disputando o calendário europeu. Sobre quem já está garantido na próxima Premier League, é só a gente fazer a conta, 26 mais 6 é 32. Então, a partir do Brentford, está todo mundo classificado já. Então, basicamente, é Nottingham, Luton Town e Burnley disputando uma única vaga para a Premier League do ano que vem. Campeonato holandês. Almere empatou com o Even, Fortuna Sittard empatou com o Red Eagles, PSV venceu o Sport Rotterdam e garantiu o título da Liga Holandesa. RKC goleou o Heracles, o Trash venceu o Vitesse, Ajax venceu o Volendam, AZ venceu o Twente, Feyenoord goleou o Zwolle e NEC goleou o Excelsior. Faltam 6 jogos também. PSV é campeão, o Feyenoord já está na Champions League, visto que o Twente pode chegar a 69 pontos. Twente e AZ disputam essa última vaga para pré-Champions, e o Ajax já está garantido garantido que não terá calendário europeu para a próxima temporada. Sobre o rebaixamento, a linha de corte é o Excelsior com 26, 20, então o Volendam já está rebaixado, assim como o Vitesse. Então a gente já tem definido os 2 rebaixados do campeonato holandês. Já Heracles, RKC e Excelsior disputam essas 2 últimas vagas, porém o 16º colocado ele não é rebaixado, e sim ele vai jogar uma partida contra o 3º colocado da Série B para ver quem joga Eredivisie no ano que vem. PSV 25 vezes campeão, ganhou o título em 29, 35, 51, 63, 75, 76, 78, 86, 87, 88, 89, 91 e 92, 97, 2000, 2001, 2003, 2005, 6, 7 e 8, 2015, 16, 2018 e 2024. Campeonato Português, o jogo da rodada passada, o Farense goleou o Estrela Amadora. Já pela rodada atual, o Moreirense venceu o Vizela, Boa Vista empatou com o Gil Vicente, Rio Ave venceu o Vitória de Guimarães,
O Sporting goleou a Portimonense no sábado. O Porto venceu o Chaves. O Farense venceu o Estoril. O Braga venceu o Casa Pia. Arouca empatou com o Estrela Amadora. E a vitória do Famalicão em cima do Benfica no domingo deu o título ao Sporting. Então, a gente tem 6 pontos também faltando. O Sporting já é campeão. Seguido de Benfica, Porto, Braga, Vitória de Guimarães, Moreirense, Arouca, Famalicão, Farense, Rio Ave, Casa Pia, Gil Vicente, Estoril, Boa Vista, Estrela Amadora, Portimonense, Chaves e Vizela. Tá cortando ali, né? Mas o Sporting com isso está na Champions League. O Benfica está na Pré-Champions. E aí a gente tem Braga e Porto disputando a Liga Europa. Braga e Vitória de Guimarães. E aí Porto, Braga e Vitória de Guimarães para a Conference. Por causa do Porto não quer a Conference, né? A Liga Europa é o que lhe interessa. Rebaixamento, 28 pontos é a nota de corte, 28 menos 6 dá 22, ou seja, Vizela e Chaves ainda tem uma pequena chance de se manter na elite. 28 pontos também é a nota de corte para cima, né? 28 mais 2, 30, 30 mais 4, 34. Então, apenas a partir do Casa Pia é que os times já estão garantidos para a próxima Liga Portuguesa. Sporting 20 vezes campeão, 1941, 44, 47, 48 e 49, 51, 52, 53, 54 e 58, 62, 66 e 70, 74, 80 e 82, 2000, 2002, esse com o Cristiano Ronaldo, nesse estilo de 2002, 2021 e 2024. Bundesliga, Leipzig empatou com Hoffenheim, Bayern perdeu para o Stuttgart, Mönchengladbach empatou com o Werder Bremen, Dortmund goleou o Augsburg, Wolfsburg goleou o Darmstadt, Köln empatou com o Freiburg, Bochum venceu o Union Berlin, Leverkusen goleou o Eintracht Frankfurt e o Heidenheim empatou com o Mainz. Também faltam 6 pontos para terminar a temporada. Leverkusen já é campeão, Bayern de o Borussia Dortmund pode chegar a 66 pontos, então Bayern de Munique e Stuttgart já estão na Champions League. Leipzig e Dortmund disputam essa última vaga. Lembrando que o Dortmund está na semifinal da atual edição e pode se garantir como campeão. Ele é o único. O Bayern de Munique também está vivo. Porém, diferente do Campeonato Brasileiro, se o Bayern de Munique for campeão, essa vaga não ficará para o Borussia Dortmund, e sim, se eu não me engano, para o vice-campeão da República Tcheca. Algo assim lá na Europa. A vaga vai para a próxima liga, não fica, né? Como é aqui na América do Sul, que incha aí de clubes brasileiros se alguém for campeão. E o Eintracht está indo para a Conference, né? Então, não tem como o Borussia ir para a Conference League, ele vai ou para a Champions ou para a Liga Europa, a mesma coisa o Leipzig. E aí, o Hoffenheim, Freiburg, Eintracht, Augsburg disputa essa última vaga para a Conference. Rebaixamento, a nota de corte é 29, 29 é a mesma coisa, 23. Darmstadt rebaixado, com ainda tem chance. O mais está indo enfrentar o terceiro colocado da Série B. Assim como a nota de corte para ser rebaixado é 29, a nota para permanecer também é 29. O que dá 35 pontos, ou seja, a partir do Wolfsburg, estão todos classificados para a próxima Bundesliga. Campeonato italiano, jogo da semana passada, o Genoa goleou o Cagliari. Já pela rodada atual, Torino e Bolonha 0-0, Lazio e Monza também empataram, Sassuolo venceu a atual campeã internacional, Cagliari empatou com o Lecce, Hellas Verona venceu a Fiorentina, Empoli empatou com a Frosinone, Milan empatou com o Genoa, Roma empatou com a Juventus, Atalanta venceu a Salernitana e o Udinese venceu a Napoli. Diferente das demais ligas, faltam 9 pontos ainda no campeonato italiano. Internacional é campeã, seguido de Milan, Juventus e Bolonha. Então, 60 pontos tem a Atalanta, pode chegar a 69, então apenas Internacional e Milan já estão classificados para a Champions League. 64 menos 10 seria 54, então 55 pontos. Lazio, Roma, Atalanta e Bolonha disputam a vaga para a Champions League. Temos então o campeonato segue com Napoli, Fiorentina, Torino, Monza, Genoa, Lecce, Hellas Verona, Cagliari, Frosinone e Empoli. 32, no caso aqui, é a nota de corte, né, para se salvar do rebaixamento. Então, 32 menos 10 seria 22, 22 mais 1, 23. Então,
23 pontos, ainda tem chance. Então, Salernitana é o único rebaixado até o momento. Já 39 é a nota de corte para se salvar. Então, 30 para ser rebaixado. Então, o Genoa, a partir do Genoa, todos estão classificados para a próxima Série A. Campeonato francês. Montpellier venceu o Toulouse, Lens venceu o Lorient, Le Havre venceu o Strasbourg, Mônaco venceu o Clermont, Rennes venceu o Metz, Bretois e Nantes empataram e o Lyon venceu o Lille. Classificação está a seguinte: PSG já campeão, são 6 pontos ainda faltando. Então, Mônaco e Stade Bretois disputando a Champions, o Lille é quem está indo no momento com 55. 55 mais 6 são exatamente 61, então o Mônaco está quase classificado, mas ainda não está classificado. Nice, 51, está indo para a Liga Europa. Aí temos ainda com chance de calendário europeu, né? O próprio Nice tem chance ainda de ir para a Champions, visto que pode chegar a 57. Então o Lille também está quase classificado para pré-Champions. Mais 51 menos 1 dá 50, né? Óbvio. Então 50 menos 5 dá 45. Então Rennes, Lyon e Lens ainda tem chance de temporada europeia. O Olympique de Marselha não tem. Curiosidade que o Lyon ficou o ano inteiro no zona de rebaixamento e faltando 2 rodadas ainda pode sonhar com um calendário europeu para a próxima temporada. O campeonato é com Montpellier, Toulouse, Reims, Strasbourg, Nantes, Le Havre. Metz está indo para o play-off de rebaixamento. Então 29 menos 6, 23. Não temos rebaixado na Ligue 1. 29 mais 1, 30. 30 mais 5, 35. Então, a partir do Strasbourg, estão todos classificados para a próxima Ligue 1. La Liga, jogo de segunda-feira passada, Barcelona venceu o Valência. Já pela rodada atual, Bilbao venceu o Getafe, Sociedad venceu o Las Palmas, Real Madrid venceu o Cádiz, mas o Girona venceu o Barcelona e com isso o Real Madrid foi campeão da La Liga. Atlético de Madrid venceu o Mallorca, Betis venceu o Osasuna, Celta de Vigo venceu o Villarreal, Alavés venceu o Valência, Almeria venceu o Rayo Vallecano e Sevilha venceu o Granada. Essa é a liga que mais falta jogos para terminar, visto que temos 12 pontos em jogo ainda na La Liga. Classificação. Real Madrid campeão com 87 pontos, seguido de Girona, Barcelona, Atlético de Madrid e Bilbao. Bilbao tem 61, pode chegar no máximo a 73. Girona tem 74, então ele está classificado para a Champions? Não. O Girona está ainda em processo na UEFA para conseguir jogar, porque ele pertence ao grupo City. Né? Então, o Manchester City está classificado via Premier League. Provavelmente, eu acredito que talvez a UEFA vai ceder, porque já aconteceu outros casos, né? Milan e Toulouse, se eu não me engano. Tivemos outros casos na Liga Europa, ou até na própria Champions, os Red Bulls, né? O RB Leipzig e Red Bull Salzburg, ambos pertencentes ao grupo Red Bull. Então, é isso, a gente vai ter que aguardar os cenas dos próximos capítulos. Sociedad, 54 pontos. Não tem mais chance de ir para Champions, ou tem 54 mais 70, não, 66, não tem mais chance de ir para Champions League. A Sociedad, ao menos que ele consiga passar o Bilbao e o Girona não vá. A única chance da Sociedad aqui. Para calendário europeu, 54 menos 10. 52 menos 10 vai dar 42. Então, Getafe, Villarreal, Valência e Betis ainda sonham com o calendário europeu. O campeonato segue com Alavés, Sevilha, Osasuna, Las Palmas, Celta de Vigo, Rayo Vallecano e Mallorca. São os rebaixados Cádiz, Granada e Almeria. Mallorca, nota de corte é 20 pontos para se salvar. Então, o Almeria está rebaixado e o Granada está virtualmente rebaixado. Cádiz também está bem difícil para se salvar, hein? Porque o Cádiz está a 6 pontos do Mallorca com 12 em jogo apenas. Metade. Né? Tem metade dos pontos que necessita. Dos pontos que faltam para tirar. Já para se salvar do rebaixamento, nesse caso, a nota de corte é 26. 26 mais 10, 36. 36 mais 2, 38. Então, a partir do Osasuna, está todo mundo classificado para a próxima La Liga. E Real Madrid foi o campeão da temporada da La Liga, campeão pela 36ª vez. Ganhou em 1932, 33, 54, o que garantiu ele na primeira Champions League da história, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65,
67, 68, 69, 72, 75, 76 e 78. 79 e 80, o que emendou um tricampeonato. 86, 87, 88, 89, 90, 95, 97, 2001, 2003, 2007, o único título do David Beckham, né? O finalzinho dos Galácticos. Os Galácticos ganharam o campeonato de 2003 e o de 2007, basicamente. 2008, 2012, 2017, 2020, 22 e 24. E de 2012 o do Mourinho, né? Ou seja, o Real Madrid é o maior campeão, mas ficou mais espaçado, né, os seus títulos nos últimos anos. Vamos falar de MLS agora. O Minnesota venceu o Atlanta, ambos United, né? O Cincinnati venceu o Orlando, Chargers venceu o Portland, San Jose venceu o Los Angeles FC, Toronto venceu o Dallas, Inter Miami goleou o New York Red Bulls, DC United empatou com o Philadelphia Union, Houston Dynamo empatou com o St. Louis City, Nashville goleou o Montreal, New England Revolution venceu o Chicago Fire, Salt Lake venceu o Sporting Kansas, Vancouver empatou com o Austin, Colorado venceu o New York City e o Galaxy empatou com o Seattle Sounders. Classificação: estão indo para os playoffs Inter Miami, Cincinnati, Toronto, New York Red Bulls, Columbus Crew, que está na final da Champions Cup, e é o atual campeão da MLS, Chargers FC, New York City. Indo para o play-in, Philadelphia Union e DC United, sendo eliminados Atlanta United, Montreal, Nashville, Chicago Fire, Orlando City e New England Revolution. Na outra conferência estão indo para os playoffs Real Salt Lake, Minnesota United, Los Angeles Galaxy, Vancouver Whitecaps, Colorado Rapids, Austin e o Los Angeles FC. Indo para o play-in, Houston Dynamo e St. Louis City, sendo eliminados o Sporting Kansas, Seattle Sounders, Portland Timbers, Dallas e San Jose. Liga Saudita, tivemos rodada nesse final de semana com o Al-Hazan empatando com o Al-Aktud, Al-Fateh empatando com o Al-Riyadh, Al-Ali goleando o Dunk, Al-Hilal goleando o Al-Ta'on, Abha ganhando do Al-Ittihad, Al-Feiha vencendo o Al-Ittifaq, Al-Shabaab vencendo o Al-Raed, Al-Tae empatando com o Al-Kalehi e o Al-Nassr do Cristiano Ronaldo goleando o Al-Ubaida por 6-0. Na segunda-feira tivemos um jogo atrasado da rodada 28 entre Al-Hilal e Al-Ali, com o Al-Hilal ganhando de virada por 2-1. Temos, assim como na La Liga, 12 pontos em disputa do Campeonato Saudita, e essa é exatamente a diferença do Al-Hilal para o Al-Nassr. Ou seja, ele está a 1 ponto de ser campeão saudita. Al-Nassr que também está classificado para a próxima Champions, né? O Al-Ali 55 mais 10, 65, 65 mais 2, 67. O Al-Nassr está classificado para a próxima Champions. O campeonato segue com o Al-Ta'on, Al-Ittihad, Al-Shabaab, Al-Fateh, Al-Ittifaq, Al-Feiha, Dunk, Al-Kalehi, Al-Ubaida, Al-Raed, Al-Riyadh, Al-Aktud. Estão sendo rebaixados Abha, Al-Tae e Al-Hazan. O Al-Aktud tem 28 pontos, então a nota de corte passa a ser 16, né? Se eu não estiver errado, é 16, então todos ainda têm chance de se salvar do rebaixamento. 28 mais 10, 38, ou seja, 40 pontos, então apenas a partir do Al-Feiha é que estão classificados para a próxima Liga Saudita. Brasileirão e Copa do Brasil. Vamos falar do nosso futebol brasileiro agora. Primeiro, né, que o Gabigol tá liberado a jogar, né? Já até jogou contra o Amazonas no meio da semana. Conseguiu um efeito suspensivo do doping. Copa do Brasil, Bahia venceu o Criciúma. Operário e Grêmio empataram em 0-0. Atlético Mineiro venceu o Sport. Fluminense venceu o Sampaio Corrêa do Maranhão. Atlético Goianiense venceu o Brusque. Souza empatou com o Bragantino, Ipiranga venceu o Atlético Paranaense, Fortaleza empatou com o Vasco da Gama. Corinthians venceu o América de Natal, muito importante porque tem gente fazendo memes com o Romário comprou o América do Rio, Corinthians está enfrentando o América de Natal. Flamengo venceu o Amazonas, no Rio de Janeiro, Botafogo venceu o Vitória, São Paulo venceu o Águia de Marabá, CRB venceu o Ceará, Palmeiras venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, Goiás venceu o Cuiabá, Inter e Juventude não aconteceu por conta das chuvas no Rio Grande do Sul. Note que o Ipiranga e o Grêmio jogaram ao longo da semana, mas as chuvas acabaram aumentando a partir de quinta-feira, e aí a CBF adiou todos os jogos que envolvem clubes gaúchos. Inter e Juventude, ambos são do Rio Grande do Sul nesse caso, né? Isso reflete também no Brasileirão, tá?
São Paulo e Palmeiras empataram na segunda-feira da rodada 4 e na rodada 5 não tivemos os jogos de Cruzeiro e Inter, Grêmio e Criciúma, Juventude e Atlético Goianiense. Fluminense e Atlético Mineiro empataram, Bragantino e Flamengo também empataram, assim como Corinthians e Fortaleza. O Atlético Paranaense venceu o Vasco, São Paulo venceu o Vitória, o Bahia venceu o Botafogo e o Palmeiras venceu o Cuiabá. A classificação está a seguinte: Atlético Paranaense está liderando o campeonato, seguido de Bahia, Botafogo e Galo indo para a Libertadores, Bragantino e Palmeiras indo para a pré-Libertadores, Flamengo, São Paulo, Inter, Cruzeiro, Grêmio e Fortaleza indo para a Sul-Americana, Criciúma, Corinthians, Juventude e Fluminense não acontecendo nada com eles, nem sendo rebaixado, nem conquistando uma vaga, e Vasco, Vitória, Atlético Goianiense e Cuiabá sendo rebaixados. Então, é isso. A gente vai, ao longo da semana, dando notícias para vocês aqui do esporte. Siga a gente em todas as redes sociais. Lembrando que ainda está suspenso os jogos dos gaúchos. Isso vale também para Libertadores e Sul-Americana. Esperamos que passe logo as chuvas no Rio Grande do Sul e que o mais cedo possível tudo volte ao normal e só depois que se pense em como irão prosseguir, né, os campeonatos dos times gaúchos. Vou deixar o Tio Sam pedindo para você se inscrever no canal com uma playlist e um vídeo sendo indicado aqui para vocês. Vejo vocês na próxima e falou!